paz do Senhor Jesus, caros alunos, aqui nós estamos na nossa aula da unidade 2. E hoje vamos conhecer um pouquinho da escola, da história da escola bíblica dominical. Nós iremos aqui fazer um breve passeio pela história, sabendo que, em paralelo à evolução conforme a Bíblia nos traz, desde o Antigo Testamento até os dias atuais, a escola bíblica sempre existiu, certo? E como nós tratamos a nossa primeira aula, é uma agência potencializadora, uma agência que tem, e nós vamos ver nessa aula, um espaço enorme na nossa sociedade. Bom, vamos dar início à nossa aula. Eu já vou trazer aqui o nosso material. Maravilha! História da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Um breve passeio, certo? Etimologicamente, o que significa Escola Bíblica Dominical? Vamos aprender aqui, caros alunos e futuros professores, o que significa o conceito, qual é o conceito de escola e o conceito de dominical, para que nós possamos entender a junção destas duas palavras de forma etimológica e possamos entender o contexto grande que estas duas palavras juntadas à bíblica, estão formando três palavrinhas, tem e é muito forte. Vamos lá. O conceito de escola bíblica dominical dentro de uma explanação etimológica. A palavra escola, certo? Vem do grego escolé, ou escolé, que significa lugar do ócio. Na Grécia Antiga, as pessoas com maiores condições socioeconômicas, o que é que elas faziam? Elas pegavam o tempo livre que elas tinham, certo? E elas iam para um local chamado ócio, tá? Para refletir, para pensar. É interessante porque aqui acontece algo que que eu preciso trazer nesta aula. E é justamente o fato do conceito de pedagogo. Pedagogo era aquele servo que pegava, cuidava dos filhos dos seus patrões, dos seus senhores, e pegava essas crianças e levava para o ócio. Então, o pedagogo, ele era o escravo que cuidava no ócio, tá? Na escolé, das crianças. Não só as crianças, mas aqueles que com poder aquisitivo mais elevado, com o tempo livre, ia para esse espaço para pensar, refletir. Esta é a origem da palavra escola. Aqui no nosso trabalho, nós vamos citar também o conceito de dominical e a etimologia de dominical. Bom, dominical, nós já temos a palavra dominical no latim, que significa dominus. Mas, por falar dominical, nós vamos nos remeter tanto ao costume do ensino que ele é ministrado aos domingos, certo? Por ser um dia da semana, quanto referenciando as coisas de Deus, acerca de Deus, certo? Então, nós temos aí, no latim, dominus, que algumas igrejas, algumas denominações vão tratar o nome escola bíblica, escola sabatina, o culto das crianças, reunião de jovens e mestres, culto de ensino, o próprio culto de doutrina, certo? O culto de instrução, célula, mas todo esse contexto parte de Dominus, certo? Então, nós aqui acabamos de entender o conceito de escola, escolé, e o conceito de dominical. Aqui nós já conseguimos entender a junção, né, de escola, um lugar de ócio, um lugar para pensar, para refletir, e dominus, que são todas as coisas acerca do Senhor. Então, um local de refletir,
das coisas acerca de Deus, certo? E aí, já quero aqui fazer um paralelo interessante. Analisando o contexto atual sobre a escola bíblica dominical, nós vamos ver que é uma instituição moderna, certo? Mas tem suas raízes aprofundadas desde a época do Antigo Testamento, nas prescrições dadas por Deus aos patriarcas e ao povo de Israel. Então, o interessante aqui é que a gente vai passear, e eu quero já trazer no próximo slide, vai passear um pouquinho na citação referente ao povo de Israel, certo? Então, vamos lá. Nós vamos taxiar aqui em alguns conceitos, está na sua apostila todo esse material, está na sua apostila, tá? Todo esse conceito nos tempos de Moisés, todo esse conceito na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel. Todo o conceito, tá? Conforme, deixa eu voltar aqui o nosso slide, toda a questão, tá? Da instituição inserida, não literalmente, mas na prática, durante o cativeiro babilônico, no pós-cativeiro também tivemos, nos dias de Jesus, principalmente com o grande mestre, e nos dias da igreja, certo? Então, vamos taxiar um a um para que nós possamos entender que lá atrás já existia a prática, certo? Da escola bíblica dominical, o ato de ensinar, de instruir, de refletir, já existia, certo? Nos tempos de Moisés, os pais, eles eram aqueles responsáveis por ensinar os seus filhos, tá? Ensinar tudo acerca da revelação divina, tá? E aí, durante o curso da história, e nós citamos, inclusive, na nossa aula passada, sobre a tradição oral, certo? Essa comunicação que era passada de forma oral. Então, os pais contavam a seus filhos, os filhos contavam a seus netos, e assim ia concluindo e prosseguindo o processo de ensino no lar. Então, o lar era, na época, uma espécie de escola onde os filhos recebiam os primeiros aprendizados. Isso os levando a aprender a amar a Deus, a temer a Deus, a respeitar a Deus, preservar sua palavra, preservar a sã doutrina. Então, tinha todo esse cuidado que os pais, nos tempos de Moisés, tinham em ensinar os seus filhos. E só por se tratar de ensinar numa linguagem oral, tá? Já temos o conceito de uma escola aqui. Por quê? A primeira escola que os filhos eles tinham era o lar. Então, era no lar que eles tinham, certo? A escola um contato com uma instituição de aprendizado. Nos tempos de Moisés era assim, tá? Ah, na época dos sacerdotes, dos reis e profetas de Israel, nós podemos referenciar a seguinte questão. Os sacerdotes, certo? Eles tinham a função, além de celebrar o culto divino, eles eram os responsáveis por ensinar a lei. Então, eles agiam de forma intermediária entre o povo e Deus. Esse era o papel único e exclusivo dos sacerdotes. Por isso que são vistos como figuras sábias, figuras importantes, figuras que têm o seu espaço, tá? Um espaço que foi conquistado graças à eleição divina deste grupo, tá? Dessa tribo, tá? Da tribo de Levi, que eram ali de onde provinham os sacerdotes. Então, nós temos a responsabilidade referenciada nos sacerdotes por ensinar. Então, as pessoas buscavam conhecer a Deus, buscavam entender tudo que rege temor, adoração, respeito e prática
com os sacerdotes na época dos reis, dos profetas de Israel. É extensivo também aos profetas, tá? E os próprios reis iam para o templo ouvir e aprender dos sacerdotes, certo? Então insistiam, de certa forma, em consultar os profetas, em consultar os sacerdotes e sempre estar buscando aprender a palavra. Então já temos na prática, no tempo, na época dos sacerdotes, reis e profetas. Durante o cativeiro babilônico, nós bem sabemos que quando a gente olha, faz perpassa, na verdade, na nossa leitura bíblica, nós vemos que o povo de Israel, o povo passou Israel e Judá posteriormente, tá? Então, Israel lá atrás passou um período de cativeiro na ali na Pérsia, certo? Então, passando esse período do cativeiro lá, houve a instituição de sinagogas. No cativeiro babilônico também não foi diferente. Então, a instituição das sinagogas caracterizaram uma espécie de filial do templo, certo? E aí eu vou tomar o que nossa apostila diz, podemos tratar como filial do templo. Então, esse espaço criado, que é a sinagoga, fez com que ali fosse uma referência do templo, onde as pessoas iam para não só praticar os seus costumes, mas também aprender uns com os outros, aprender dos sacerdotes ali, dos rabinos dali, certo? Estes que estavam ali na sinagoga, que eram os líderes da sinagoga, ensinavam uns aos outros, tá? O que eles tinham de conhecimento herdado não só na tradição oral, como nós vimos anteriormente, como também, ali do tempo de Moisés, como também a Torá escrita ali, o Pentateuco, na verdade, né? Pentateuco e a Torá escrita em pergaminhos. Então, essas pessoas, elas, além de serem encarregadas de cumprir as ordenanças do Senhor, elas faziam questão de praticar na sinagoga e ensinar, tá? Esse espaço acontecia, na sinagoga ali acontecia o que está em aspas, a escola bíblica propriamente dita, certo? Então aqui nós já aprendemos um pouquinho com o cativeiro babilônico. Então, percebam que durante a história sempre houve o ato de instruir, de ensinar. Até porque nós trabalhamos aqui, né? E no tempo de Cristo, ou melhor, lá atrás, nos primórdios, a ordenança foi justamente o ensino, a propagação da palavra e dos preceitos divinos. No pós-cativeiro, nós lemos que após o processo do retorno do povo, tá, do cativeiro, houve um grande avivamento, tá? E teve lugar um grande avivamento espiritual e teve lugar entre os israelitas. Então, esse departamento teve origem numa intensa disseminação da palavra de Deus e inclui um vigoroso ministério de ensino bíblico. Então, é dessa época que temos o relato do primeiro movimento de ensino bíblico metódico popular similar ao da escola bíblica dominical hoje. Então, no pós-cativeiro, nós estamos vendo aqui que Neemias, nós temos aqui a história de que quando se retorna do cativeiro, que restitui as muralhas, que se constrói tudo novamente, existe um processo sistemático em ensinar a palavra, trazer a esperança ao povo. Então, existe esse cuidado, existiu na época esse cuidado em propagar novamente o ensino bíblico, tá? Propagar a palavra, o ensino da palavra. Então, no pós-cativeiro, aconteceu isso, tá? Aconteceu este avivamento espiritual, e eu já trago a atenção dos queridos aqui,
que este avivamento espiritual aconteceu após o ensino da palavra de Deus, tá? Então, nos dias de Jesus Cristo, aqui nós temos uma gama de assuntos a falar, mas eu vou procurar resumir. Por quê? Porque nós bem sabemos que Jesus ele foi o grande mestre. Toda a sua passagem ministerial na Terra, tá, foi dedicada ao ensino, tá? Além de instituir o tempo da graça, após a sua morte da cruz e ressurreição ao terceiro dia, ele passou todos os 3 anos ensinando toda a sua palavra, tá? Preparando o ponto seguinte que nós vamos tratar aqui. Então, nós percebemos que a missão de Cristo era ensinar. Das 90 vezes que alguém se dirigiu a Cristo nos evangelhos, 60 vezes ele é chamado de mestre. Então, grande parte do ministério do Senhor Jesus foi ocupado com o ensino. Então, aí você pode ver Mateus, certo? No livro de Mateus e Lucas, está lá, capítulos e versículos, inclusive citado aqui na sua apostila, tá certo? Então, nos dias de Jesus, ele dedicou a sua vida a ensinar. Nós bem sabemos que Jesus, quando ele está com 13 anos de idade, ele ensina no templo o quê? O que nós vimos lá atrás, os sacerdotes da época. Então, ele ensina no templo. Interessante que, com 13 anos de idade, dotado de toda a sabedoria, porque ele é sabedoria, ele já ensinava ali. Para quê? Para menosprezar? Não. Foi para mostrar que o seu ministério era pautado no ensino da sua palavra. Então, você já consegue entender aonde nós iremos chegar com todo esse material. Nos dias da igreja, após Cristo desenvolver seu ministério de ensino e ele ter ascendido aos céus, certo? Os apóstolos e seus discípulos foi quem continuou a missão de Cristo, tá? Então, essa missão, que era de ensinar, teve uma importância enorme, um cuidado, um zelo. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles passaram 1 ano ensinando na Antioquia, 3 anos em Éfeso, 1 ano e 6 meses em Corintos, seus últimos dias em Roma. Então, nós bem sabemos que toda a ocupação dos apóstolos e seus discípulos, tal como obreiros, evangelistas, mulheres, diáconos, bispos, certo? Auxiliares, todos eles tinham cuidado em ter que ensinar a palavra. Não basta só ganhar a vida para Cristo, precisa ensinar quem é Cristo a vida que foi ganhada, tá? Então, nós precisamos maturar o fato de escola bíblica dominical é um espaço de aprendizado da palavra do Senhor Jesus, do próprio Deus, tá? Manifestado nas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Fechando aqui, nós vamos agora entender na modernidade como foi que surgiu a escola bíblica dominical. E aqui nós vamos às raízes quando oficializou o processo, tá? Então, nós vamos aqui entender que nós passamos aqui, na verdade, fizemos um passeio conforme a proposta no nosso primeiro slide aqui. Passeamos durante todo o Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento, no pós, tá? Que foi aí no período da igreja, e nós vamos adentrar agora no período da modernidade. A escola bíblica dominical, ela tinha sua ação, nunca deixou de ter. Mas aqui na modernidade, conforme nós vamos tratar nesse próximo slide, nós vamos entender como oficializou o processo. E além de oficializar o processo, nós vamos entender que houve uma necessidade de oficializar esse processo, houve a necessidade de instituir esse espaço de ensino e foi sugestivo, foi algo necessário e que mudou a vida de muitas pessoas. Então, vamos lá adentrar na história da escola bíblica dominical dentro do contexto moderno.
Então, ela foi fundada em 20 de julho de 1780. Fiz questão de deixar aqui mais claro para que nós possamos guardar esta informação, que é resposta, olha a dica, de perguntas que estão na nossa atividade de fixação. Então, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Então, a escola, como foi que ela surgiu? O jornalista Robert Hakes, ele percebeu que onde ele morava, certo? Na cidade de Gloucester, existia um grande número, tá, de analfabetos e um grande número de crianças na situação de delinquência. Crianças que, aos finais de semana, não tinham nada para fazer senão buscar, praticar, fazer, na verdade, as coisas erradas. Então, começou em meio a um campo de desigualdade social, em meio a um campo de analfabetismo, tá? Então, que tomava conta da maioria da população de Gloucester. Então, graças à ideia do jornalista, que antes não era jornalista, mas herdou o jornal do seu pai, tá? Então, graças à ideia de Robert Hakes, ele se incomodou ao ver essas crianças sem ter o que fazer no dia de domingo. Então, foi o que ele fez. Ele criou, certo, um espaço onde ele atraiu as crianças para dar uma ocupação a ela. E a ocupação que ele deu a essas crianças foi o ensino da palavra do Senhor Jesus. Perceba a magnitude aqui. Com este ato de Robert Hakes, tem-se aqui um modelo da educação secular na Inglaterra. Então você já consegue entender que o que Robert Hakes fez, usado poderosamente por Deus, porque a ideia, o plano foi dele e a aprovação foi divina, instituiu o molde, o modelo de educação, não só na Inglaterra, mas dentro do meio cristão. Então, foi intitulada a Escola Bíblica Dominical, tá? Então, foi fundada ali no dia 20 de julho de 1780. Guarde essa data, guarde a cidade e guarde o nome do fundador, certo? Então, dando continuidade, e no Brasil? Se na Inglaterra surgiu em 1780, tá? No Brasil, este modelo ele iniciou em 1855 e iniciou na igreja congregacional, tá? Antes liderada pelo escocês Robert, e é sugestivo os dois nomes, Head Cayley, e a sua esposa, a doutora Sarah Bolton Cayley. Robert, ele era um médico e não tinha nenhuma religião. Antes ele era um ateu, declaradíssimo, então ele não acreditava em Deus. Mas quando ele aceitou a Cristo, ele aceitou também um chamado missionário. Quando ele conheceu a Cristo, num processo de evangelismo pela igreja congregacional, ele aceitou o chamado missionário. Então, o que foi que aconteceu? Ele trouxe o modelo de Robert Hakes de lá da Inglaterra para o Brasil, para a igreja congregacional. Então, este modelo, ele começou, tá, a dar sua primeira aula com apenas 5 alunos, sendo uma classe de crianças na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Percebam que a obra não começou grande. A obra era de grande magnitude, mas não começou grande, certo? Então, no Brasil, guardem a data, guardem o nome dos missionários, Robert Reed Cayley e a sua esposa, a doutora Sarah Bolton Cayley. Guarde esses nomes, guarde a cidade, porque é a resposta do exercício de fixação. Entendemos até aqui? Robert Hakes, Robert Reed Cayley e a sua esposa,
nós temos aí na Inglaterra e no Brasil, tá bom? Dando continuidade, eu fiz aqui um breve mapa para a gente entender esse período de fundação. Então, no dia 20 de julho de 1780, nasceu a Escola Bíblica Dominical na Inglaterra. 75 anos depois, nós estamos falando de muitos anos à frente. Então, nós temos aí uma grande desenvoltura. 75 anos depois, no dia 19 de agosto de 1855, nasce aqui pelo missionário Robert Reid, ou Reed, nasce aqui no Brasil, na Igreja Congregacional. Então, foi um período de 75 anos, tá? Para que chegasse aqui no Brasil. Mas eu quero trazer para os amados aqui algo que é importantíssimo, tá? Antes de nós concluirmos a nossa aula, partir para a conclusão, só para os amados entenderem a magnitude, e eu fiz essa pesquisa ciente do resultado, a magnitude da Escola Bíblica Dominical. Se nós pegarmos hoje, tá? Dados de 2022, tá? Do Ministério da Educação. O Ministério da Educação fez o quê? Um levantamento do quantitativo de pessoas entre crianças, jovens e adultos matriculados no país. Eu estou falando aqui no Brasil, tá? Este número bateu cerca de 47 milhões de matriculados em escolas do ensino secular. Hoje, nós temos 47 milhões 700 mil, aproximadamente, ali que estão matriculados nas escolas, tá, do ensino secular. Uma pesquisa feita também dentro do meio cristão, tá? Ele vai mapear do mesmo ano, tá? E vai mapear quantos matriculados existem nas escolas bíblicas dominicais do Brasil no segmento protestante, tá? Então aí nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja, enfim, de todas as igrejas que têm um molde, um modelo da escola bíblica dominical, escola sabatina, culto de ensino, célula, mas que se configure uma escola bíblica, tá? Então, mapeando esse quantitativo, tá? Nós temos matriculados em escolas bíblicas dominicais do Brasil cerca de 60 milhões de pessoas. Aí divergindo entre crianças, jovens, adultos, idosos, mas são 60 milhões, tá? De matriculados em escola bíblica dominical. Percebe aqui, caro aluno, a magnitude da escola bíblica dominical. Percebe aqui o quanto, durante todo esse tempo, a escola bíblica dominical tomou o seu espaço, conquistou o seu espaço. Então, nós conseguimos entender aqui, caros alunos, que a escola bíblica dominical não é mais um órgão na igreja, não é mais um conjunto onde a gente vai cantar, e muitos hoje cantam sem dar o devido compromisso e responsabilidade, não é mais apenas mais um órgão sem um certo monitoramento, é algo sério, é algo grande, de extrema magnitude, tá, na sua ação. Então, são mais de 60 milhões de pessoas matriculadas, mais de 60 milhões de vidas que estão aí sendo, tendo suas vidas mudadas com o ensino da palavra do Senhor Jesus. Esta pesquisa está única e exclusiva dentro do país. Mas se nós formos mapear no mundo, tá? Nas escolas bíblicas que nós temos, claro que esse número vai continuar acima, vai até elevar um pouquinho mais, tá certo? Eu trouxe aqui só para a gente ver no nosso contexto o que é que está acontecendo com a escola bíblica dominical. Agora, tem igreja que está negligenciando? Tem. Tem igreja que está colocando para dizer que tem uma escola bíblica dominical, mas não tem um professor devidamente qualificado? Tem. Então, aí existe aí uma lacuna, tá? Algo que
no ministério em si, não está levando uma qualidade de ensino. A nível de exemplo, vamos lá, que o nosso curso e nossas aulas serão teóricas e práticas aqui, com experiências práticas, tá? Uma escola bíblica dominical hoje, ela está pautada num sistema, tá? Num projeto pedagógico, e a gente vai ver nas nossas próximas aulas, um projeto pedagógico que tem uma finalidade. Por exemplo, nós temos aqui trimestres, 4 trimestres, 3, 6, 9, 12, então formando aí um ano. Então, cada trimestre desse é devidamente estruturado, estrategicamente elaborado para atingir uma finalidade. Então, nós vamos ensinar sobre relacionamento com Deus no primeiro trimestre. Nós vamos ensinar no segundo trimestre sobre perdão. Nós vamos ensinar no terceiro sobre o Apocalipse. Nós vamos ensinar no quarto sobre salvação, sobre santificação, sobre o Espírito Santo, o ensino da palavra, a estrutura da Bíblia. Então, existe um processo onde é sistemático. Tá? Então, é algo que tem um material bem elaborado, por pessoas bem elaboradas, que precisam de ótimos professores para expandir esse material. Então, nós temos aqui um grande número, está aqui a pizza, tá? O formato em pizza aqui. Nós temos um grande número de pessoas matriculadas na Escola Bíblica Dominical que estão buscando mudar a sua vida e conhecer a Cristo, conhecer ao Senhor, conhecer a obra salvífica, conhecer tudo para evoluir espiritualmente, intelectualmente, a palavra do Senhor Jesus. Mas nós temos à linha de frente professores que muitas vezes não buscam se capacitar como você está aqui, se capacitando, tá? E eu já abro aqui o convite para que você possa trazer mais pessoas. Lembre-se, esse curso vai estar aqui gravado, as aulas vão estar gravadas, então mais pessoas podem se inscrever, vão ter acesso ao ambiente virtual, vão poder assistir às aulas, vão poder fazer os exercícios, fixar, tá lá a apostila para poder baixar, para poder imprimir, para poder você buscar, né, e se aprofundar. Então, tragam pessoas, ofertem o curso. Olha, estou fazendo um curso ótimo, sou pioneiro no Instituto Teológico Brasa Viva de um curso que está elevando o meu nível. Mudem agora seu pensamento, eu estou chamando de vocês de alunos por serem alunos matriculados no Instituto, mas a sua postura hoje e daqui para frente será de professores, tá? Então, na nossa terceira aula, eu já vou começar a tratar como professores, tá bom? Para que a gente possa mudar a nossa visão, não mais de aluno, mas sim como professor. Sou professor de escola bíblica, e como professor de escola bíblica, eu preciso me portar como um tal. Eu sou um exemplo na sala de aula, eu sou um agente mediador do conhecimento na sala de aula, então eu preciso me importar como tal na minha sala de aula, tá bom? Neste curso você vai entender e vai aprender algumas metodologias, tá? Eu não botei diretamente na nossa grade ali, mas vocês vão aprender a metodologia quando nós começarmos a tratar sobre pedagogia, tá? E didática, inclusive. Então, nós vamos aprender metodologias para ensinar como eu ensino meu aluno, como eu detecto que meu aluno tem dúvida, mas muitas vezes ele está envergonhado para ter que perguntar. Então, é facilmente detectável. Competências socioemocionais do professor. Se um professor, olha a prática de novo, se um professor está na sala de aula ensinando o seu aluno, e tem um aluno que está lá, professor, eu quero falar. Você abre espaço para ouvir outras pessoas, ele está lá, professor, aí sempre fica querendo dar contribuição. Não é o fato de ele querer ser celebridade na sala de aula. Não é o fato de ele querer estar aparecendo na sala de aula. Não, ele quer se sentir útil na sala de aula, quer dar as contribuições, visto que as pessoas estão com vergonha. Mas a gente não pode deixar perder as estribeiras a ponto de fazer com que aquele aluno seja o protagonista. Por quê? Você vai construir uma má imagem do seu aluno diante dos outros. Competência socioemocional. Percebe o cuidado que eu acabei de ter com o meu aluno em não deixá-lo ele aparecer sempre, visto
que as contribuições deles são válidas. Mas você faz o quê? Método de comunicação na sala de aula e compartilhamento do conhecimento. Faz rodízio. O irmão tal, a irmã, o irmão vai falar tal. Abre o livro tal, o irmão, a irmã vai abrir o livro tal, e aí você vai diversificando e fazendo com que seus alunos participem na sala de aula. Quando você fizer isso na sua sala de aula, você vai ver que nas próximas aulas, aquelas pessoas vão fazer questão de falar e deixar contribuição, mesmo que a sua limitação intelectual sobre o assunto seja algo que ele pare e pense, meu Deus, eu não sei nem o que falar, mas eu vou dar minha contribuição. Mas isso vai impulsioná-lo a ser participativo na sala de aula. Então, esta escola, de grande magnitude, um potencial enorme, precisa ter um grande professor com uma qualidade de ensino maravilhosa a ser ofertada a seus alunos. Então, você eleva o nível dos estudos que você vai ofertar a seus alunos, tá? Não só tendo a capacidade de trazer um bom conteúdo, com uma boa didática, com uma boa explanação, mas também analisando o seu espaço, a sua sala de aula, tá? O campo de atuação. O professor é basicamente isso, e aí você já está na prática entendendo aqui. Hoje, nós temos essa facilidade em estar nas plataformas de forma EAD, como eu estou aqui e você está aí no seu lar. Nós não estamos nos vendo no contexto de sala de aula física, mas existe um certo cuidado. E eu crio meios e já peço aos amados para contribuírem lá na sua sala de aula, quando eu faço perguntas, quando eu posto alguma coisa. Por quê? Quando você interage na sua sala de aula, você está sendo participativo. Isso é um gatilho mental, tá? Eu preciso interagir do curso que eu estou fazendo para me sentir útil e instigado a aprender mais e mais, tá bom? Então, fica aqui algumas explanações práticas do processo para você entender qual é a postura do professor na escola bíblica dominical, visto que estamos em nossas mãos, professores, com a tamanha responsabilidade de fazer essa pizza, esse gráfico em pizza, aumentar mais e mais. Bom? Então, para que nós possamos partir à nossa conclusão, é importante entendermos que hoje uma igreja que não tem um departamento de ensino, ela vai em contramão do que Deus ele pede, tá? Que como eu trouxe no princípio, no início da nossa aula, o que ele pede é que nós venhamos propagar a palavra de Deus, tá? É manter o povo instruído, alimentado com a sua palavra. Então, se nós pegarmos e traçarmos uma linha imaginária, tá? Ali durante a fundação, tá? Da Escola Bíblica Dominical com Robert Reis, e o ano que nós estamos, o ano vigente, nós teremos 231 anos de Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos 231 anos da Escola Bíblica Dominical, que tem uma grande fatia nesse país, certo? Isto é algo que é grandioso, é algo que mostra que nós não estamos aqui, nós não chegamos aqui agora, é algo que mostra que nós estamos com um campo vasto, com um trabalho bem elaborado, bem feito, suprindo bons resultados enquanto professores de escola bíblica, enquanto agentes de propagação do saber. Agora, pegue essas informações que nós traçamos aqui e coloque no contexto evangelístico. Na sua apostila tem algumas perguntas. Quantas vidas não foram mudadas dentro das salas de aula? Quantas pessoas não tiveram dúvidas sanadas dentro da sala de aula da escola bíblica dominical? Quantas pessoas não quebraram a má interpretação bíblica dentro da escola bíblica dominical? Quantas pessoas não aceitaram Jesus dentro da escola bíblica dominical? Então, nós temos algumas perguntas e muitas são a serem respondidas, mas o espaço é o mesmo
a ação deste espaço, deste órgão, é poderosa e Deus faz uso dela. Para isso, ele cobra bons professores, bons doutrinadores, bons ensinadores, tá? Você é o detentor do conhecimento? Não. Você é o mediador do conhecimento, tá bom? A sabedoria está e é o próprio Deus, tá certo? Você é o mediador. Você vai fazer uso das habilidades, das competências para que a sua turma possa ter um acesso puro, claro, objetivo, sistemático, didático da palavra do Senhor Jesus. Então, existe esse cuidado. Você, além dos presbíteros que são guardiões da palavra, você é aquele agente propagador do conhecimento e do saber bíblico, certo? Aqui eu trago uma frase que é bem interessante, deste autor, Carlos Alberto Júnior. Ele diz o seguinte: uma igreja sem escola bíblica dominical é igual um quartel sem soldados. Então você pegue aí, um quartel sem soldados convocado para uma guerra. Percebe o campo evangelístico que nós estamos atuando? Percebe o campo de doutrinário que nós estamos atuando? Então, se nós somos convocados para uma batalha intelectual, tá? Onde nós vamos blindar os nossos alunos para que eles não sejam levados, tá? Por qualquer vento de doutrina, se nós pegarmos este viés e não termos alunos ou bons professores, nós iremos perder essa guerra, tá bom? Então, nossa militância é para aperfeiçoamento da qualidade de ensino, nossa militância é para o crescimento da escola bíblica dominical. E nós não podemos ser meros professores ou aqueles copistas ou aqueles que leem apenas a lição. Nós temos que ser aqueles que leem a lição, que elaboram textos, que pegam textos auxílios, que traz para a sala de aula um slide, um vídeo, um hino, tá bom? Um quadro para escrever desenhos. Nós trazemos palavras cruzadas, mas aí você pega todo o ferramental, tudo que que pode ser utilizado para que você coloque na sua sala de aula dentro de um contexto didático, atingindo a finalidade essencial, ou melhor, a essência da lição, tá bom? Então, nós precisamos, a cada dia, sermos melhores nas nossas ações enquanto professores de escola bíblica dominical. Anotem, porque a partir da próxima aula, vocês não serão mais alunos, e sim professores de escola bíblica dominical. Na credencial de vocês, virá como professor de escola bíblica dominical, professora de escola bíblica dominical. Lembrando, este curso vai dar a você a habilitação também para ser professor de discipulado, certo? Então, vocês vão ter habilidades aqui de docência. A nível macro, vocês vão ter habilidade de docência. Tendo habilidade de docência, vocês serão ali habilitados para não só um culto de ensino, escola bíblica, mas como também doutrinadores e disciplinadores, tá? De novos convertidos, tá certo? Então, aqui nós concluímos a nossa aula. Nós já vou estar também colocando atividade de fixação. Façam as atividades, vocês terão até o final do curso para concluir todas, para que eu possa imprimir, tá bom? As suas notas atrás do seu certificado, ali, unidade 1, nota tal, unidade 2, nota tal, tudo bonitinho, tá? Toda a sua grade ali de resultados positivos e negativos, eu preciso que você faça a sua atividade, tudo bonitinho, tudo certinho. Qualquer dúvida, não hesite, vá lá no grupo, me chama lá, ou me chama no privado, se não quiser expor, tá? Se tiver um pouco envergonhado, manda um áudio para mim e a gente vai te auxiliando. Mas não perca esta oportunidade e compartilhe para mais pessoas, tá bom? Quanto mais você compartilhar, mais professores capacitados, habilitados vocês vão estar
tendo não só no seu ministério, mas nos ministérios circunvizinhos ao seu, tá bom? Então, nós vamos estar elevando na obra do Senhor Jesus o nível de ensino. E é isso que nós precisamos nesses últimos dias, elevar o nível e a qualidade de ensino das nossas escolas bíblicas dominical. Para isso, nós não podemos mais nomear meros obreiros, não no contexto de menosprezando nenhum, mas não só nomear os obreiros, mas sim dar a ele a oportunidade de se capacitar para a obra que ele foi nomeado, tá bom? O papel do pastor, presidente do ministério, é prover oportunidades para a melhoria dos nossos obreiros, a melhoria dos nossos líderes, tá bom? Então, prover as oportunidades para que os ministérios pessoais sejam elevados, certo? Que Deus abençoe a todos. Vou estar postando a nossa aula, acompanhe. Qualquer dúvida, não hesite, vá lá, pergunte. Então, você vai ser abençoado. Não saia desse curso, não saia dessa aula e das próximas com dúvida. Não saia, tá bom? Continuem assim, buscando o aperfeiçoamento, tá bom? Do seu ministério pessoal, porque Deus ele vai lhe honrar poderosamente nesta terra. Porque a obra a qual o Senhor nos chamou, ele fez questão não só de chamar pescadores, homens de diversos níveis sociais, mas ele fez questão de ensiná-los e prepará-los no mesmo nível para que pudessem impactar pessoas. Lembrem-se, não basta ter as habilidades, não basta ter os conhecimentos, precisa ter a unção que vem do alto. Precisa ter também a aprovação que vem de Deus. E nós estamos diante de obreiros, de professores aprovados pelo Senhor, tá bom? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E você está aqui, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima aula, tá bom? E que você possa aprender mais e mais. Não de mim, tá bom? Eu só estou aqui fazendo o que você vai fazer daqui para frente, o que você já está fazendo como professor, que é utilizar as habilidades e competências para propagar o ensino, a palavra e a melhoria de nossos obreiros, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.